Ó, a gente está sabendo, ou a gente se informa, né? Mas a Marília, do Vojvoda que pode cair lá no Fortaleza, que já quase caiu no começo aí do ano, né? E aí, a Marília tem uma informação em relação ao Zubeldia, e nenhum dos dois estão aqui no país, que estão de férias. Qual a informação, Marília Ruiz? Informação que o São Paulo, apesar dos últimos resultados ruins, inclusive a derrota para o Vasco nesse meio de semana, aí no Dia dos Namorados, para o Vasco do Diniz, a direção de São Paulo havia decidido não demitir o Zubeldia, e o Zubeldia não sairia apesar do resultado. Até porque a multa do Zubeldia de rescisão de contrato é de 3 milhões. Porém, há uma... 3 milhões de reais. Há uma sensação, né, até um otimismo, eu posso dizer, na direção de São Paulo agora, de que é o Zubeldia que eventualmente amanhã ou na terça-feira, aproveitando que os jogadores também estão de férias no São Paulo, vão ter dias de férias, vai pedir para sair do São Paulo. Deixou o São Paulo com uma boa campanha na Libertadores, né, mas no Campeonato Brasileiro patina bastante. Então, se o Zubeldia sair, o nome mais forte, de fato, é o do Vojvoda, que também faz um ano muito abaixo da expectativa no Fortaleza, apesar de ter se classificado de forma culposa na Libertadores, culposa quando você não teve a intenção de se classificar, mas conseguiu se classificar na Libertadores. O Vojvoda, nas últimas semanas, tem se mostrado arredio, inclusive com a imprensa, não quis dar entrevista contra o Santos, no jogo anterior também brigou com o repórter, e está na mão do Marcelo Paz, que é o CEO do Fortaleza, a saída... O Tite não entra nessas paradas, não? Nenhum dos dois lados. O Tite, pelo menos a posição do Tite nesse momento, continua sendo de que ele não quer trabalhar. Não, tá, mas é um treinador... Pode ser procurado. Que pode ser procurado. No caso do São Paulo já foi uma vez ventilado, né? Quando saiu o Dorival e ele falou não. Vamos falar sobre essa história. O Zubeldia parece que vai pedir demissão amanhã, Mauro. Só para fechar aqui, a gente libera você. Está insustentável, né? Está insustentável para ele, muita pressão. Quando ele não merecia, ele era muito criticado. Agora ele merece, que o time está mal, perdeu para o Vasco daquela maneira. Então fica uma situação bem delicada. Ele é um técnico que tem mercado. Ele tem mercado. Acho que ele vai ter mais mercado no Brasil agora do que antes, né? Ele era o técnico adversário do time brasileiro. Agora fez um trabalho bom, com problema, teve uma fase agora ruim, mas teve boas coisas no trabalho dele. Acho que ele abriu um mercado a mais. É um cara que já trabalhou em vários países, né? Acho que 8. Sim. E acho que ele abriu um mercado novo para ele. Daqui a pouco ele vai aparecer em algum outro clube. Mas é o de sempre, né? Os caras vão fazer o quê? Corta a cabeça do técnico ou deixa ele ficar numa situação insustentável e vai embora. Enquanto isso, outro dia, onde foi que eu vi isso? O cara reclamando. O São Paulo nessa situação e o presidente está lá imitando o Silvio Santos. Isso. Porra, não dá, né, cara? E realmente, porra, né? Eu tô ficar bem por vida, porra. Perdendo por VAR daquela maneira, o cara está imitando o Silvio Santos, porra, num programa de entrevista. Não dá. Tudo bem que não foi ao mesmo tempo, mas, enfim. Eu acho que ele vai seguir. Agora, o São Paulo vai trazer quem, né? Vai contratar quem? Essa que é a questão. Aquele fetiche do Dorival, o Dorival no Corinthians, o que está acontecendo? Que era um fetiche. Não, o Dorival está na pista, temos que chegar antes. Tá bom, e aí? O que está acontecendo no Corinthians? Nada, melhorou nada. Se bobear, até piorou. Enfim. Muito bem, Mauro. Então, você está liberado, hein? Bom trabalho amanhã. Às 7h30. Até amanhã, 7h30, porque para ele é uma hora antes. É verdade, Mauro. Exatamente. Está liberado. Eu e a Nora vou continuar só respondendo as últimas superchats aqui. Valeu. Aí, é isso aí, cada um mostra a sua garrafinha, Cada um mostra a sua. Capinha de celular, vamos dar aquele duelo. Olha lá, garrafa, capinha de celular, quebrou o copo. Olá. Copo não quebrou porque não quebra. Copo não quebra. Capinha. Do Arrasca. Meu que amigo. Isso? É isso. Arrasca. Tá aí, Isso, olha lá. Tudo isso lá, cupom Arnaldo Tironi, hein? Tem desconto exclusivo para vocês. 2 capinhas. Se compra uma capinha, ganha 2. Sai tudo por menos de R$30 cada capinha, além dessas garrafas fresh aqui, por exemplo, o copo Vibe, que o Arnaldo e o Mauro têm. Enfim. Maurão, valeu. Valeu, gente. Falou. Para não deixar passar aqui, tem bastante superchat aqui, Arnaldo. Vamos lá. Agora voltando ao tema Zubeldia. Edson Pinheiro, é chute, mas para mim vai fechar com o Crespo. Sei lá. Seria nesse deserto seria uma boa opção, mas precisa ver a questão do din-din. Eu acho que, na verdade, falar real, Arnaldo, acho que os caras vão rasgar esse negócio de FDIC aí, vão largar. Não dá, Tirando, não dá pra fazer assim. Não, quebra o clube.
Eu sei, mas Tanto que essa questão. Eu não acho que é o certo, eu acho que é o que eles vão fazer. Não, esse é o que o Baby tá pedindo, né? Mas eu acho que os caras vão. Quatro jogadores. Eu acho que os caras vão. Você não acha que tem uma chance de os caras. Não me parece. Segurar a rédea até onde der, assim? Eu acho que sim. Mas Até para treinador já é um problema, você não acha? Não, mas por isso que é tanto essa questão da rescisão do se o que eles devem estar imaginando que o Zubeldia abra mão de tudo que tem para receber e seja valeu, obrigado, rescisão, como é que eles gostam de falar? Rescisão amigável. Amigável, o amigável é assim, pô, São Paulo, valeu, tal. E é capaz, o Zubeldia é capaz, mas lembrando, né, com o Crespo foi diferente. Lá, falando em Crespo, né? Uhum. O São Paulo mandou o Crespo embora, não foi o Crespo que quis sair, não. O Crespo topou, o staff do Crespo, que a multa rescisória que existia fosse paga em 500 parcelas, tudo bem. São Paulo pagou as 2 primeiras e não pagou mais depois. Aí o negócio foi para a FIFA, né? Então, e essa situação, quem fala da volta do Crespo pensa nisso. O cara tá com uma grana para receber. Pode até o futebol já teve 1000. Não, o Dorival mesmo tinha, né? Exato, isso. O Petkovic foi campeão no Flamengo lá, ele voltou, ele só tava naquele time. Exato, porque ele tinha uma grana para receber, né? Enfim, né? Vamos lá, Alan Portela. Setoristas são leões para cima do Zuba, mas não tem uma reportagem sobre os déficits anuais de 6 dígitos nem dos diretores com ficha corrida na base. Diz aqui o Alan Portela. A gente fala o quanto a gente consegue aqui, Alan. Thiago, essa mensagem do Álvaro Cardoso eu acho interessante. De fato, se rolar, né? Crespo pode unir o time e torcida, o que seria vital para essa temporada. O fato da diretoria não gostar dele é um ótimo sinal. Crespo tem S, nos ajude, Superbet, diz aqui o Álvaro Cardoso. Não por esse aspecto, mas acho que ele tem sim, porque ele é um técnico que foi embora do São Paulo com um título, mas não pôde ter a torcida, né? Era a época da pandemia, e ele foi embora com o apoio da torcida. Quando o primeiro jogo do Rogério, a torcida organizada cantou o nome do Crespo. Sim. Então ele saiu do São Paulo sem grandes chamuscadas. Embora o São Paulo tivesse no Brasileiro mais ou menos a mesma situação. Aliás, a direção, que é a mesma, tinha dado para ele a missão Paulista é a Copa do Mundo. O cara não deu férias para os jogadores, emendou Paulista, ganhou Paulista, aí começou a machucar o jogador. Claro, o São Paulo não teve férias. E aí foi lá e cortou o cara para botar o Rogério. Sim. A mesma direção, o mesmo presidente, exatamente, os mesmos diretores. Aí, perguntando se eu gosto do Crespo, como treinador e como pessoa, acho legal, acho muito legal. Não acho ele também nenhum, não é meu Deus, o Crespo, agora a gente vai ganhar tudo. Não acho, eu acho um treinador ok, mas acho que a maior virtude dele seria essa história. O cara talvez unisse a torcida. Agora tem quem é a favor do Zubeldia, quem é contra o Zubeldia, tá, o caos por causa disso. Seria uma forma de união, isso eu acho que sim. Porém, eu sei que a galera não gosta muito de tratar nesse assunto, acho que esse é um assunto menor, mas não é, cara. São Paulo não tem dinheiro, velho. É isso. Então tem todo um projeto aí para tentar salvar financeiramente o clube. Agora, se for rasgar isso, então rasga. Então, né? Mas aí não reclama depois. Se quiser Corinthians. Aí eu falei outro dia, comentei com alguém aqui. Não, manda embora e traz um técnico caro, que se dane. Eu falei, bom, se for fazer uma coisa dessa, se for para rasgar, então rasga de vez. Faz que nem o Corinthians, contrata 5 jogadores aí, muda o time, transforma num time bom, vai para a Libertadores do ano que vem. Aí vê o que faz. Se o caminho é esse, né? Eu acho que, para mim, é assim, é o que eu penso. Né? Eu falo em flamengar aí faz uns 5 anos. Desde quando o Casares assumiu. Mas aquilo é o que eu tinha te falado lá no ano passado, antes dessa mini flamengada do São Paulo. A torcida do São Paulo não estará preparada para esse passo, certo? Sim. E é o que está se revelando nesse momento. Não só a torcida, muita gente da crítica especializada também, né? Não está preparada para esse momento. Diego, Tirone, o que acha que mudou de sexta para cá? Porque o Ronaldo disse que seria canalice o Zubeldia sair. E ele não era canalha, mas ele não está sendo, ele vai abrir mão. Exatamente. Ele vai quase fazer um favor para a diretoria do São Paulo. Pois é. Essa é a história, né? Acho que os canalhas estão do outro lado. Essa é o lead. O cara falou assim, tá bom, vocês não vão me demitir? Eu não vou ficar também aqui atrapalhando vocês, eu vou embora. E pelo jeito com uma rescisão amigável, essa é a história.
O Zubeldia caiu? Pergunta o Marcelo Borges. Não, mas ao que parece, amanhã, talvez, né, Arnaldo? É possível. Não sei a data, mas acho que vai ser antes da volta. Sim. Sérgio, sendo repetitivo, o São Paulo deve priorizar o brasileiro. A minha sensação é que esse movimento é nesse sentido. Eu não sei, o Arnaldo acha que não, né? Não existe isso no São Paulo, essa coisa dessa direção. Você acha que priorizar o brasileiro significaria o seguinte: seja qual for o técnico, o jogo contra o Atlético Paranaense, primeiro jogo da Copa do Brasil, nós vamos jogar com o time alternativo. Isso seria priorizar o brasileiro. Sim. Eu duvido, eu aposto com você. Pode ser qualquer técnico do São Paulo não vai fazer isso. Porque a direção do São Paulo ela não tem firmeza de posição. Ela quer tudo com um time limitado, medíocre e com elenco curto. E pode ser assim com o Zubeldia, com o Crespo, com o Milton Cruz, com o Muricy, vai ser assim que será. Você vai ver. Não, o meu ponto, Arnaldo, para tentar explicar, é que quando você troca o Zubeldia, quando você aceita, o Zubeldia fala, ele mesmo não, ele fala, bom, então eu vou embora, tá tudo bem. Aí o São Paulo fala, tá bom, tá ótimo, vai, beleza, muito obrigado pelos serviços prestados. O São Paulo, para mim, ele coloca como primeira questão não cair. Mas qual que é isso? Mas por quê? Porque se fosse pelo trabalho do Zubeldia, o Zubeldia tem 2 Copas em que ele está classificado, e uma que na Libertadores que ele não perde há 300 anos. Não, tudo bem, entendi a lógica, só que assim, não é uma garantia que o técnico que venha faça melhor. Não, ainda mais se o clube não priorizar. Não é uma garantia. Porque o brasileiro do ano passado do Zubeldia, por exemplo, foi o melhor brasileiro dos últimos anos. Sim, né? Eu concordo, então, eu estou de acordo. O que eu quero dizer é assim, quando acontece esse movimento que vai acontecer, do jeito que vai acontecer, o São Paulo está pensando assim, o Zubeldia não é capaz de tirar o time do buraco. Outro treinador do buraco no brasileiro. Outro treinador será. Ele não está olhando outra parte do Zubeldia. Sim. E aí, mas aí acho que daí é o outro passo, né? O quem. É claro. Então, não, mas o quem, assim, o quem está sendo contratado, ele é um cara que tem por exemplo, quem falou isso? Não sei se foi o Vessone. Por exemplo, o Tite. O histórico do Tite em campeonatos brasileiros de pontos corridos. Uhum. Em todos os campeonatos. Tô falando suposição. Mas o Tite em brasileiro de pontos corridos, ele sempre terminou entre os 5 primeiros. É um especialista, não perde, ganha de 1-0. Você entende? Então, Sim. assim, vamos contratar um técnico que é especialista em brasileiro e que não consegue jogar um mata-mata da Libertadores, mas dane-se isso. Sim. Carinho, evidentemente, também é pedir demais para essa gente. Eles não. Você entende? Vão contratar quem tiver à mão, que tenha uma conexão com o clube mínima. Por isso eu achei importante a mensagem do companheiro que fala: talvez a principal coisa nesse momento seja identificar um nome que é capaz de catalisar a torcida, que está dividida e está jogando contra. Muita gente da torcida está jogando. Não um cara exatamente especialista no brasileiro de pontos corridos. Né? Tô de acordo. E eles não vão priorizar competição. Pode apostar. Sim. Bom, até porque, né, se eles terminaram o ano com a meta salvar do rebaixamento, é um fracasso, assim, retumbante, né? Pois é. Márcio Martins, o vídeo do Sormani é sensacional. Não tive a oportunidade de ver, verei. Williams Carvalho, vocês acham que se o Vojvoda sair do Fortaleza, ele tem chance no São Paulo? Para mim seria a melhor opção. Sinceramente, eu acho um baita tiro no escuro, cara. Mas... Eu acho que ele é um técnico que monta equipes vulneráveis. Sim. Eu acho que ele nunca dirigiu um clube grande. Eu acho muito arriscado. Não acho que seria um nome, não. Sinceramente, para esse momento, para começar uma temporada, ok. Para esse momento aí, acho arriscadíssimo. Luan Antunes, o plano no início do ano era reduzir o elenco para ter um time titular razoável e não rolou. Muitas lesões mostraram que o planejamento era furada. Oscar, Lucas, diz aqui o Luan Antunes. Eu levanto a mão e falo que eu achava que a ideia era boa. Foi ruim. Eu não tenho problema em admitir que eu achei errado.
Edson Pinheiro, na boa, é hora do maior São Paulino vivo, nem que seja até dezembro, tá defasado sim, mas o respeito aos jogadores seria diferente. Não dá mais, Edson, pro Muricy, não. Acho que o Muricy tem que ser... aliás, não só Edson, não só o Muricy, acho que todos do São Paulo, Muricy incluindo, seja qual for o técnico, precisam dar a cara para bater. Em todos os jogos, em todas as situações, em todas as entrevistas. O São Paulo precisa trabalhar mais, não só o técnico do São Paulo. Concordo, precisam mesmo. Cávio Cavic, a gente vai fazer uma live amanhã, hein? Vocês fiquem atentos, a gente tá respondendo aqui, porque a gente, claro, tem superchat aqui, a gente não vai deixar ninguém na mão, mas a gente vai falar mais sobre isso com novidades, o que tiver amanhã, hein? Fiquem atentos. Lá, que horas? Depois do G4, né, Arnaldo? Em princípio, às 2 horas depois do G4, aquela live express. Aquela live no carro. Exato. Caivo Cavic, 70 técnicos em 5 anos. Se troca de técnico fosse a solução, estaríamos disputando o título todo ano. Diretoria amadora. São Paulo no buraco e não vejo luz no fim do túnel. Casares tem que prestar contas com a torcida e sair do Instagram. Na verdade, ele devia estar no Instagram para falar sobre coisas importantes, né? Não só para elogios e tal. Rafael Júlio, dupla, com essa diretoria não temos saída. Vamos usar técnico, elenco e até a dívida para interesse próprio, longe da torcida, como vender a base, diz o Rafael Júlio. Essa é uma outra questão, né? Talvez não seja o melhor momento para anunciar um negócio com base agora que os caras estão com um maçarico apontado para eles. Mas enfim. Igor Barbosa, senhores, fora do assunto, por favor, essa não vai dar para responder hoje, Igor. Desculpa. Sobre Zico e Raí, títulos nos clubes de seleção, carreira nacional. Puta, pena que eu só vi agora, Igor. Mas na próxima Soft Open prometemos falar sobre isso. É bom, mas coloca o Mauro na conversa. Isso, melhor. Eu acho que os dois foram gigantes, claro que o Zico, para mim, mais talentoso, mas eu acho o Raí um dos jogadores mais subestimados do futebol brasileiro. Ele foi monstruoso, ele foi um jogador absurdo. Daniel Vilar, caso venha o Crespo, não reforça que está de olho nas Copas e andando para o Brasileiro? Porque o Crespo no Brasileiro e o Zubeldia achei bem parecidos. Sim, eram bem parecidos mesmo, Daniel Vilar. Eu acho que o nome do Crespo, alguém matou a charada aqui, o cara que mandou a mensagem. É o catalisador, é um cara que pode unir a torcida. Só lembrando, Arnaldo, que quando o Crespo caiu, embora a torcida tenha ficado assim, tinha uma boa parte que já estava cornetando também, né? Sim. Você lembra? Mas assim, eu acho que menos. Eu acho que o fogo amigo interno era maior do que com o Zubeldia. Tinha uma insatisfação com a comissão do Crespo, o fato dele não conhecer o Brasileirão, né? Aliás, o Souza, grande Souza, você citou ele aqui, ele coloca uma coisa, faz uma ponderação interessante, que é técnicos argentinos em relação ao Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. De fato, dificuldades. Eles não têm isso na Argentina, né? É um outro tipo de campeonato. Eles são bons em copas, em duelos, em enfrentamentos, mas tem dificuldade. Por exemplo, o Milito, ano passado, né? Ele foi finalista com o Galo das 2 copas e no Brasileiro passou maus bocados, né? Tem essa questão também, né? Embora eu acho que o repertório deles, no geral, é bem maior do que a maioria de técnicos brasileiros. Agora, isso que você está falando, e tem sentido, se o São Paulo não vai priorizar não cair, a demissão do Zubeldia é mais estranha. Eu sei que não tinha mais clima, que estava ruim e tudo mais, mas, né, se for trazer o Crespo, que é um cara que parece mais focado em Copas, enfim. Então, por isso que a gente insiste naquela mensagem. O Crespo seria o fator catalisador. Isso. Não seria uma garantia de performance e desempenho diferente. Não seria, né? Seria a questão, vamos remar todo mundo junto. Parar de cornetar, torcida dividida, etc e tal. Eu acho que o Crespo tem essa... Até porque também, vamos combinar que os nomes outros disponíveis não são grandes atrativos, né? Edson Pinheiro, quanto mais eu penso, menos eu acho nomes. Gostariam que a Arnaldo e Tironi dessem sugestões, afinal vocês também são torcida, e aí? Eu realmente não sei. Acho difícil, acho que não tem nenhum nome que tenha todas as necessidades. Bom e barato, bom e catalisador, um cara que tenha tudo isso, todas as coisas, acho difícil. Lourenço Teodoro, a ideia do elenco era boa, escolhas dos Zubeldia esfacelaram o elenco. Marcos Antônio, Oscar e Ferreirinha estão na conta do Zubeldia, mas não trocaria agora. Isso é uma mentira, é uma falácia. A contusão do Ferreirinha tem a ver o que com o Zubeldia? O cara tem a fascite plantar. Tiago, o que vocês acham da declaração do Baby?
colocou... Eu acho que o tratado do Baby agora virou um manifesto, né? Ele fez algumas, né? A de hoje. No manifesto dele lá, Baby, você vai ver, no máximo vai ter a troca de treinador. Não vai sair a direção como claro você que quer. Não vão vir 4 jogadores como você quer. Não virão. Alguém aqui, Arthur Jorge para ontem. Então, V4, o cara pode ser ótimo, mas você acha que o cara custa quanto? O cara é o campeão da Libertadores. Fala, Arthur Jorge, vem cá. Estamos aqui com o time na zona do rebaixamento. Eu sei que você é campeão da Libertadores, mas vem quebrar um galho aqui por 300 pau. Não vai dar. Impossível. Se o São Paulo, repito, se o São Paulo fizer um movimento desses, aí rasga de uma vez. Aí contrata mais uns 4 jogadores. O Thiago Mendes agora. Traz aí o Thiago Mendes. Traz jogador bom. Traz não sei quem. Aí monta outro time. Aí vai de uma vez. Aí rasga de uma vez. Arromba tudo de uma vez. E aí vê o que vai ser no ano que vem. Deve mais. Agora, se estamos de acordo que o São Paulo tem que tentar puxar o freio de mão para ficar mais forte no futuro, esses caras não tem condição. Não tem condição. Não dá. Não vai dar. Álvaro Cardoso. Crespo pode unir a torcida. É ele que tinha falado. A diretoria é contra, bom sinal, diz ele. Mário 76, São Paulo tem que ir no Soteldo. Soteldo que é o jogador? Fred, cheguei agora, o Zuba pediu para sair? Vai pedir, Fred. Guilherme Barrueco, rescisão amigável e só noticiando do Zuba. Alguma notícia sobre? Estamos falando sobre ela, Guilherme. José Antônio Bartolomeu, triste com essa notícia do Zubeldia. Eu realmente gostava dele. A bagunça do clube do horrível Casares a fazer isso com todos. Possível. É que tá, né? Capaz de chega um cara aí que a zona, a confusão, fica meio por fora. Dorival foi um pouco assim, né? O cara chegou, ganhou uma Copa, improvável, mas ganhou. Foi. Aí outro erro meu, quando chegou, eu falei assim, cara, vai dar certo? Eu falei, não sei, eu gostava do Rogério. Mas vamos colocar em perspectiva. Sim, deu certo, título inédito com a janela com Lucas e Ramos Rodrigues. Só isso. Vamos colocar essa coisa em perspectiva, porque essa janela aqui é perder jogador, entendeu? É a janela de Neno. Né? Então vamos entender que também, porque quem ganha jogo é jogador, né? Muitas vezes. São Paulo tem pouco jogador. Imagem, São Paulinos, eu acho que vocês estão muito desesperados. Rebaixamento, gente, calma, ainda está no início do Brasileiro. Saudações rubro-negras. São Paulo jogou com vários times que ele está concorrendo direto contra nessa briga lá para baixo e em casa e não ganhou nenhum. Ganhou do Grêmio, que já não está mais brigando lá embaixo. Só. Perdeu do Mirassol. Empatou com o Fortaleza, empatou com o Sport, perdeu do Vasco, é muito ruim. André Mancin, Arnold e Tirosneger. O Gabriel Sá escreveu no Instagram que o São Paulo tem informações que o Zubeldia vai perder demissão amanhã. Vocês sabem disso? Acabamos de... Não sei se é amanhã, mas a gente noticiou aqui que na volta da folga ele não será o treinador. Michael Douglas, lembro daqui na época que o que ferrou o Crespo foi sua comissão. Parece que não falavam a mesma língua, preparador físico, auxiliar, etc. De lá para cá ele trocou a equipe e evoluiu como treinador. Sinceramente não sei, ele treinou lá no Catar. Trocou a equipe algumas vezes, né? Então, mas... Ele não tá sem trabalhar desde o ano passado no Catar. Foi campeão. O Crespo tem aquela coisa, ele tem uma certa estrela, né? Ele foi campeão onde ele ganhou a Champions Asiática, que era meio improvável. Mas assim, ele também, o maior time da vida dele foi o São Paulo, né? Sim, foi Defesa e Justiça. Com alguma folga, né? Com alguma folga. Ele, repito, acho que ele é um bom catalisador, mas também não acho que ele incrível. Não tem, né? Não tem. Não tem. Lucas Valadares, a diretoria erra demais para quem quer o Fidic, na verdade. José Renato, se o Vojvoda sair do Fortaleza seria uma boa opção. Não sei. Posso estar errado, não sei. Lourenço Teodoro, Marcos Antônio correu por 2 em um jogo com 10. No seguinte estavam com o Náutico. Bom, estavam com 10 porque alguém foi expulso. O Oscar até o final do jogo contra o Náutico também foi absurdo. Então, mas de quem é essa culpa, né? É do cara que tem 33 anos e pode se machucar? É duro. Mas então, é culpa do cara ou culpa dos caras que foram expulsos no primeiro tempo? Do Alisson, do Ferrarese? Exatamente. Os caras foram expulsos com 10, você vai fazer o quê? Edson Pinheiro, o técnico do Racing é uma boa, não deve ser caro. Olha, os próprios torcedores do Racing não são muito fãs dele. Meio old school, né? Old school, né? Duro. Outro argentino. Renato Nogueira, chama o Lu. Fala, torcedor de São Paulo, trazendo mais informações aqui, então. Maduro, Luca aí.
cola em líder, hein? Mostra personalidade e vira esperança no São Paulo. O garoto Lucas, de apenas 17 anos, entrou pela primeira vez em campo pelo time profissional do São Paulo aos 40 minutos aí do segundo tempo, na partida contra o Libertad pela fase de grupos da Conmebol Libertadores no Morumbi. O tricolor tinha um jogador a menos desde a etapa inicial e perdia por 1-0, hein? O atacante, como se mostrasse um cartão de visita, pegou a bola na ponta esquerda, passou pela marcação, invadiu a área e empatou a partida. O primeiro gol de Lucas, como jogador profissional, classificou São Paulo para o mata-mata da Libertadores. A personalidade forte não sentir o peso e responsabilidade que tinha os seus ombros naquele momento. Tem sido um tropeço do atacante no dia do CT da Barra Funda. O GE conversou com diversas pessoas aí que convivem com o elenco do São Paulo diariamente. O relato que mais chama a atenção de Luca, que quebrou uma tradição de que muitos jovens recém-promovidos no profissional costumam se relacionar mais entre eles do que os demais jogadores. Então aí a promessa talvez aí Lucas, hein? O Lucas sendo aí um grande jogador com um futuro brilhante, hein? Para ser revelado no São Paulo. E a discussão aí sobre o Zubeldia, tudo indica que ele vai deixar o São Paulo. Participe aqui, deixa aqui sua opinião sobre a saída do Zubeldia, se vocês concordam. Pessoal, participe, deixa aqui o seu like para que você receba aí os novos vídeos com informações. Sempre informação atualizada e com novidades do São Paulo.